Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui mais uma vez para estudar a Palavra de Deus juntos. Há um texto em Hebreus, capítulo 11, que eu quero compartilhar com vocês, que diz o seguinte: pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Esse texto nos fala de Abel, filho de Adão e Eva, que foi morto por seu irmão Caim. Nós sabemos pouco da história desse rapaz. O que nós sabemos é que ele ofereceu um sacrifício ao Senhor que agradou a Deus. Mas Deus também fala aqui que ele era um homem justo. Por mais que a gente não conheça a história dele, Deus certamente o conhecia e assim o destacou como sendo um homem justo. E o que me chama a atenção é que o nome dele aparece na galeria dos heróis da fé, aqui de Hebreus 11. E chega a dizer que ele ainda fala pela fé, mesmo estando morto. Há pessoas que passam pela vida da gente que são assim, que elas, mesmo quando morrem, deixam um legado de fé, de obediência, de relacionamento e intimidade com Deus, que não morrem com elas. E aí a gente aprende com essas pessoas, mesmo depois que elas já não estão mais conosco. Eu tenho compartilhado aqui com vocês alguns estudos do pastor Luiz Ricardo. Esse foi um dos que passou pela nossa vida e, mesmo depois de morto, continua nos ensinando através da sua fé, da sua vida, em que ele deixou como exemplo e estímulo para cada um de nós que o conhecemos. Hoje, como eu tenho feito há algumas semanas, quero compartilhar com você mais um pequeno estudo dele que ele me enviou ainda pouco tempo antes de morrer e que muito me edificou. E eu estou compartilhando com vocês esses vídeos porque aquilo que é bom a gente precisa passar adiante, não é verdade? Por isso eu convido você, por mais uma vez, a ouvir um dos estudos ministrado pelo pastor Luiz Ricardo, que assim como Abel, ainda que morto, pela fé, continua falando e a gente está aqui ouvindo e aprendendo um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Tenhamos todos um bom estudo. Boa noite, filhos. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso amado Deus repousem sobre o coração de cada um de vocês. De fato, que a paz que excede todo o entendimento possa estar invadindo e inundando a alma de cada um de vocês. Filhos, nós temos estado separados uns dos outros desde a última quarta-feira, quando, atendendo às recomendações das autoridades do nosso país, nós entramos em quarentena. Com isso, procurando proteger as nossas famílias, a nós mesmos, as pessoas com quem nós convivemos e que nos rodeiam, da possibilidade de contraírem o tão temido coronavírus. Eu quero parabenizar a todos vocês, meus filhos, porque vocês têm obedientemente se submetido às recomendações dadas pelas nossas autoridades. O verdadeiro cristão, ele é um cidadão do céu. E por isso mesmo, ele procura ser um excelente cidadão da terra também, da pátria. Como eu já disse a vocês, nós devemos permanecer em quarentena até o dia 19 de abril, se o Senhor nos permitir. Caso as autoridades recomendem que a gente dilate esse período de quarentena, nós iremos fazê-lo. Caso elas nos permitam voltar à normalidade dos nossos encontros, então no dia 19 de abril, se o Senhor permitir, nós estaremos lá na nossa igreja em Tabapuã, juntos, alegres, louvando a Deus, adorando ao seu santo nome e voltando àquele convívio gostoso de que nós temos desfrutado por quase 10 anos já. Eu estou certo de que todos vocês têm procurado viver uma vida de adoração e de meditação na palavra e de oração aí em casa e nos pequenos afazeres que alguns estão conseguindo fazer. Os adultos que já aprenderam há muito tempo a colher o maná devem estar colhendo o seu maná naturalmente e compartilhando daquilo que estão aprendendo uns com os outros e não se esquecendo das crianças, que precisam também ser alimentadas.
Dividam com elas, na linguagem apropriada, as suas experiências com Deus e que as nossas famílias possam estar, então, sendo fortalecidas de uma forma muito rica, com a mesma palavra que nós estudamos aos domingos, às quintas-feiras, às quartas-feiras e, eventualmente, aos sábados também, na igreja. Esses dias de calamidade que nós estamos vivendo têm me remetido aos dias do profeta Joel. Como vocês sabem, o nome Joel significa o Senhor é Deus. E através deste profeta nós podemos ter uma noção ainda mais clara do quanto o Senhor de fato é Deus. O Senhor tem domínio sobre a natureza, o profeta Joel nos ensina isso com muita clareza. O Senhor tem domínio sobre o governo humano, mudando inclusive exércitos de lugar, mandando para cá e para lá. O Senhor tem domínio sobre o coração humano, acima de tudo. E em sua bondade ele leva o homem ao arrependimento. Ele é, em verdade, o grande soberano. Nós não sabemos exatamente a época em que Joel viveu, mas nós sabemos que, aproveitando-se de uma ocasião calamitosa na vida do Reino do Sul, o Reino de Judá, quando gafanhotos, seca, fogo trouxeram prejuízos incalculáveis à nação, o profeta Joel anuncia o dia do Senhor, em que se conhecerá claramente o poder da ira de Deus. E ele conclama o povo a converter-se enquanto é tempo. E apresenta depois as promessas de Deus a serem derramadas em tempo de restauração. Interessante que a palavra-chave do livro de Joel é convertei-vos. E o versículo-chave diz, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. A atitude de Joel condiz com o que nós aprendemos em 2 Crônicas 7,14, que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tanto Joel quanto esse texto de Crônicas nos fazem pensar na situação que estamos vivendo agora. As calamidades são um sopro da voz de Deus, mostrando o seu desgosto com o pecado humano, particularmente com o pecado do seu povo. A nossa tendência nesses dias tem sido culpar este e aquele pelo que está acontecendo. Ah, porque a China não sei o que tem, a Itália não sei o que tem, a Espanha não sei o que tem. Mas pessoalmente, filhos, eu creio sem sombra de dúvidas que se há um culpado, esse culpado somos nós, o povo de Deus. Pensando em termos de Brasil, eu vejo a igreja evangélica brasileira muito distante do padrão de santidade exigido pelo Deus que é santo, santo, santo. Há descuido, desmazelo, preguiça, superficialidade. O testemunho é frágil, incoerente. Portanto, no nosso caso, a culpa é nossa. A nossa terra está doente. Falta-lhe o sal da terra e a luz do mundo. Falta ao Brasil uma igreja bíblica, corajosa, firme e que odeie a religiosidade. Assim, meus filhos, eu não oro pelo fim do coronavírus, não. Eu oro por um quebrantamento real e verdadeiro do povo de Deus. A eventual vitória sobre o coronavírus será mera consequência. Para mim, este momento é um momento de contrição, de
confissão, de conversão do povo de Deus, de choro pelo pecado. Por isso é que eu achei acertada a convocação do Supremo Concílio da nossa igreja, nos chamando a jejuarmos no dia de amanhã. E nós vamos atender com gosto a essa convocação. Todavia, nós, da pequena comunidade de Itabapoã, deveremos fazê-lo com o cuidado de confessarmos os nossos pecados. O nosso pecado pessoal, o nosso pecado enquanto igreja local, o nosso pecado enquanto denominação, o nosso pecado enquanto povo de Deus em todo o nosso país. O dia de amanhã é dia de jejum, sim, mas não é jejum para a busca de uma bênção, simplesmente. É dia de quebrantamento, de lágrimas diante de Deus. Eu já ensinei a vocês mais de uma vez o que é jejuar e etc., mas eu vou deixar alguns lembretes para que vocês possam ter bem claro na memória aquilo que deve acontecer no dia de amanhã. Primeiro, vamos lembrar que jejum é um exercício espiritual, é um exercício através do qual nós nos colocamos diante de Deus para dizer a Ele: Senhor, o Senhor é mais importante do que a nossa própria sobrevivência física. O Senhor é mais importante do que tudo para nós. Por isso nós estamos abandonando até aquilo que é básico para a sobrevivência do nosso corpo, para nos colocar na Tua presença. O jejum tem aquela finalidade muito linda e principal de adoração. Senhor, nós estamos aqui deixando tudo, porque Tu és mais importante. Em segundo lugar, o jejum é um exercício espiritual para nos fazer lembrar que a nossa carne não pode mandar em nós. E quando eu vejo a fraqueza da igreja, quando eu denuncio a fraqueza da igreja, a nossa fraqueza, eu estou pensando certamente o quanto a nossa carne tem mandado em nós. A ira, a preguiça, a sensualidade, um monte de coisas. Então, é dia de nós nos colocarmos diante do Senhor, dizer: Senhor, a nossa carne tem mandado, o nosso orgulho tem mandado, o nosso eu tem mandado. Nós somos escravos até de um estômago que reclama um café com leite logo cedo. Nós queremos dizer, Senhor, que nós queremos deixar tudo aquilo que tem a ver com a nossa carne, tanto no sentido físico quanto no sentido espiritual, para dizer que Tu mandas, que Tu mandas. E nesse tempo de adoração e de jejum, amanhã nós vamos nos lembrar de Ana, que não saía do templo noite e dia, com orações, com jejum diante de Deus, certamente adorando e buscando a face de Deus. E vamos confessar o nosso pecado. A palavra de Deus nos mostra com clareza, por exemplo, o profeta Jonas, quando denunciou o pecado de Nínive, desde a maior autoridade do país, todos caíram aos pés do Senhor, em jejum de conversão, de confissão de pecados. Aqui no livro de Joel, a igreja de Deus do Velho Testamento é chamada a jejuar. No livro de Neemias, a igreja é chamada a jejuar em confissão de pecados. Em Jeremias é chamada a jejuar em confissão de pecados. Então é isso que nós vamos fazer amanhã. E vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos assista, nos fazendo ver quem somos, o quão distantes temos sido, o quão superficiais temos sido, quanto temos andado escravos da religiosidade e o quanto precisamos abandonar uma vida de aparência de cristianismo para sermos cristãos verdadeiros. Eu quero convocar você, filho que frequenta a comunidade presbiteriana de Itabapoã, amanhã, a reservar um dia para estar na presença de Deus,
em jejum e oração, de confissão de pecados. Alguém vai me perguntar, pastor, mas que refeições nós vamos pular? Isso é uma coisa que você vai decidir no seu coração, a sua família vai decidir. Você que tem crianças em casa sabe como deve fazer, vai buscar a orientação do Senhor. Você que tem idosos em casa vai buscar a orientação do Senhor. Cada família vai decidir. Mas é preciso que amanhã separemos um tempo, nos abstendo de alimentos, para chorar os nossos pecados e confessá-los diante de Deus. Vamos nos lembrar, meus filhos, que a palavra de Deus continua dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, com choro e com pranto. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que, quebrantados aos seus pés, convertidos aos seus pés, nós possamos lamentar os nossos pecados e esperar inteiramente na misericórdia dele. Deus os abençoe, meus filhos. Até mais.